Oi, turma, tudo bem com vocês? Vamos terminar a história que nós estávamos contando? Nós estávamos estudando o livro de Juízes e nós estávamos contando a história de Sansão. Sansão era um juiz da Bíblia. E lembra que eu contei a vocês que os filisteus, o povo que estava dominando os filhos de Israel, o povo de Israel na época de Sansão, eles estavam planejando um jeito de conseguir prender Sansão, de conseguir colocar as mãos de Sansão? Mas eles não conseguiam achar esse jeito, né? Porque Deus estava com Sansão e ele tinha uma força muito grande. E os filisteus não conseguiam, por mais que eles tentassem, eles não conseguiam prender Sansão. Passou-se um tempo e Sansão, a Bíblia diz que ele se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. Dalila, ela era filisteia também. E aí ele se apaixonou por ela, eles estavam vivendo lá. E depois de um tempo, os príncipes dos filisteus, eles foram falar com Dalila e eles fizeram uma proposta para ela. Eles falaram assim: Dalila, se você conseguir descobrir o segredo de Sansão, o que o torna tão forte, e aí a gente possa, e para que a gente possa conseguir prender ele, nós vamos dar a você uma fortuna, nós daremos a você 13 quilos de prata cada um de nós. Eles prometeram muito, muito, muito dinheiro, ouro e riquezas a Dalila, caso ela conseguisse descobrir qual era o segredo de Sansão. E Dalila, ela começou a perguntar para Sansão: Sansão, qual é o seu segredo, Sansão? Me conta, o que faz você ser tão forte? Por que você é tão forte? Como a gente conseguiria prender você? E sabe, Sansão, ele não contou a verdade de primeira para ela. Primeiro ele falou o seguinte: olha, se você me amarrar com tiras de couro úmidas, tiras novas de couro que ainda não se secaram, eu vou ficar fraca, vou ficar igual a qualquer homem normal. E sabe o que Dalila fez? Ela chamou filisteus para que eles ficassem escondidos lá na sua casa. Eles ficaram escondidos observando. E quando Sansão dormiu, Dalila o amarrou com as cordas, as tiras de couro úmidas que eles tinham falado. Os príncipes dos filisteus deram a Dalila essas tiras e ela prendeu Sansão. E ela começou a gritar: Sansão, Sansão, acorde, os filisteus estão vindo contra você. O que vocês acham que aconteceram? Será que Sansão ficou fraco porque ele foi amarrado com as tiras de couro? Não, ele não ficou fraco. Ele arrebentou aquelas tiras facilmente e saiu correndo para lutar contra os filisteus. Sansão não percebeu a armação que Dalila tinha feito para ele. E Dalila continuou. Ela começou a chorar e falar: Ah, Sansão, você me enganou, você me fez de boba. Você não contou a verdade sobre a sua força. Por favor, conte para mim agora qual é o segredo da sua força, o que faz você ficar fraco. E Sansão falou para ela: se você me amarrar com cordas novas, antes eram tiras de couro, agora são cordas. Se você me amarrar com cordas novas, cordas que nunca foram usadas, eu vou ficar fraco e vou ficar como qualquer outro homem. E adivinha o que Dalila fez? Isso mesmo. Esperou Sansão dormir e amarrou ele com cordas novas, cordas que nunca foram usadas. E aí ela chamou ele: Sansão, Sansão, os filisteus estão vindo contra você. Venha, venha, acorde. E ele acordou e adivinha o que aconteceu? Não ficou fraco. Ele continuou forte e correu atrás para lutar contra os filisteus. E mais uma vez Sansão não percebeu a armação de Dalila. E mais uma vez ela perguntava para ele: Sansão, você está me fazendo de boba, você não está me contando a verdade. Conte para mim, Sansão, o que faz você ficar fraco? Qual é o segredo da sua força? E aí Sansão falou assim para ela: olha, se você fizer 7 tranças no meu cabelo e amarrar elas num tear, tecê-las num tear. Tear antigamente era usado para se fazer tecidos. As pessoas usavam para poder fazer tecidos de lã, tecidos de linho, tecidos de seda. Eles usavam o tear. E aí Sansão falou: se você prender as minhas tranças num tear, eu vou ficar fraco como qualquer outro homem. E mais uma vez, Dalila esperou Sansão dormir, fez tranças neles, teceu as tranças num tear e gritou: Sansão, Sansão,
filisteus estão vindo. E mais uma vez, Sansão acordou e destruiu o tear facilmente, saiu correndo atrás dos filisteus. E aí Dalila, ela começou a usar de manipulação, começou a querer manipular Sansão. Ela ficava como se estivesse morrendo, como se estivesse fraca, chorando e dizia assim para ele: como é que você diz que você me ama? Você não me ama. Você não está contando a verdade para mim. Me conte a verdade. O que faz você ficar fraco? Qual é o segredo da sua força? E sabe, Dalila estava tentando descobrir o segredo de Sansão, não porque ela gostava de Sansão, mas porque ela estava interessada no dinheiro que os filisteus tinham dito que iam dar para ela. E Sansão, acreditando que ela realmente gostava dele, contou para ela o seu segredo. Ele contou para ela: olha, nunca passaram navalha na minha cabeça, nunca cortaram os meus cabelos, porque eu sou nazireu de Deus desde que eu nasci, desde o ventre da minha mãe. E aí Dalila, quando ela ouviu isso, ela percebeu que realmente agora ele tinha contado a verdade para ela. E ela chamou novamente os príncipes dos filisteus. E ela falou para eles: agora vocês vêm, porque agora ele me contou de verdade. Agora eu descobri qual é o segredo dele. Então venham. E os príncipes dos filisteus levaram o que para ela? O dinheiro que eles haviam prometido, as riquezas que eles haviam prometido, e deram a Dalila. E os soldados dos filisteus ficaram escondidos, lá na casa de Dalila. Sansão não estava vendo eles. E Dalila, ela chegou e fez Sansão dormir no seu colo. E quando Sansão dormiu, ela chamou um moço, para cortar o cabelo de Sansão. Naquela época não tinha tesoura, né? Era uma navalha. E eles, cortaram as tranças do cabelo de Sansão, cortaram todo o cabelo dele e ele ficou com os cabelos raspados. E aí, novamente, Dalila gritou: Sansão, Sansão, os filisteus chegaram, os filisteus estão aqui. E dessa vez Sansão pensou: eu vou acabar com eles igual eu fiz das outras vezes. Porque ele ainda não tinha percebido que o cabelo dele tinha sido cortado, que o Senhor, a força de Deus, o havia deixado. E aí aconteceu uma coisa muito triste com Sansão. Os filisteus o prenderam Sansão. Eles furaram os olhos de Sansão para que Sansão não pudesse mais enxergar. Furaram os olhos de Sansão e ele ficou cego. Não conseguia mais ver. E eles o prenderam e o levaram para que ele fosse trabalhar em um moinho. Você sabe o que é um moinho? Antigamente, moinho era uma pedra muito grande e eles tinham que ficar rodando aquela pedra grande, para que os grãos de trigo fossem moídos e aí fizessem farinha, eles virassem farinha. Então, Sansão, ele foi trabalhar no moinho. Olha que coisa triste, lá na cidade de Gaza. Olha que coisa mais triste. Sansão, um homem de Deus, uma pessoa que Deus colocou como um líder sobre Israel, como um juiz sobre Israel, que Deus deu a ele autoridade e poder sobre Israel, e agora ele tinha sido subestimado. Por quê? Porque Sansão, ele não quis fazer aquilo que era a vontade de Deus, mas ele queria fazer aquilo que o seu coração queria, a sua vontade. Não escutou, desde lá do começo, não escutou os conselhos de seus pais e da sua mãe, né? Dos seus pais, do pai dele e da mãe dele, que falaram para ele: procura uma esposa das filhas de Israel, do seu povo. Não procura uma pessoa de fora, uma pessoa estrangeira, de um povo que adora outros deuses, que não ama o nosso Deus, que não respeita o nosso Deus. E olha o que aconteceu com Sansão depois. Muito tempo depois, 20 anos depois, né? Estava preso, estava cego, tendo que trabalhar como um escravo para os filisteus. E agora, o que será que vai acontecer com Sansão? Sansão agora era um escravo. E a Bíblia diz
que logo depois que o cabelo dele foi cortado e que ele foi levado para trabalhar nesse moinho, o cabelo dele novamente começou a crescer. E passado um tempo, os príncipes dos filisteus, o rei e os príncipes dos filisteus resolveram fazer uma festa, resolveram fazer um grande banquete em homenagem ao deus deles, o deus Dagon. Aqui. O deus Dagon. E eles fizeram uma grande festa, tinham pessoas dançando, tinham soldados, muitas e muitas pessoas. A Bíblia diz que só na parte superior daquele palácio onde estava tendo essa festa, tinham mais de 3.000 homens. E os filisteus estavam felizes. Por que será que eles estavam felizes? Porque finalmente eles conseguiram prender Sansão. Eles falavam, o nosso Deus, ele fez com que a gente conseguisse prender Sansão. Ele fez com que nós prendêssemos o nosso inimigo que estava matando a gente, o nosso povo. Então, nós estamos fazendo uma festa para Dagon. E no meio da festa, eles pediram para que trouxessem Sansão para se divertirem, para zombarem dele, se divertirem às custas dele. Sansão foi até a festa lá dos filisteus. E chegando lá, ele pediu para ser colocado, ele pediu assim, me coloquem entre as duas colunas do templo de Dagon, entre as duas colunas, para que eu consiga colocar a minha mão e ficar sustentado, para que eu consiga me localizar aonde estou, né? Aqui no templo de Dagon. Vou colocar o Dagon aqui em cima. E aí ele pediu para que ficasse aqui no meio das duas colunas. E sabe, Sansão, quando ele começou a cintilar as pilastras, essas eram as pilastras principais do templo, do castelo. Elas eram as pilastras que sustentavam toda a estrutura do palácio. Sansão, ele orou a Deus uma última vez. Ele orou ao Senhor e ele falou assim, Senhor, não se esqueça de mim, se lembre de mim, para que eu possa me vingar dos filisteus, para que eu possa derrubar uma última vez, ter a força uma última vez e conseguir derrubar todo este lugar e levar todas essas pessoas. E aí a Bíblia diz que Deus ouviu Sansão, Deus o ouviu. E ele restabeleceu a força de Sansão uma última vez. E Sansão, ele falou assim, morra eu e morra todos esses filisteus que estão aqui. E a Bíblia diz que ele fez força contra as colunas do templo, contra a coluna da direita e contra a coluna da esquerda. E ele derrubou, ele derrubou as colunas. E com isso, todos os filisteus que estavam ali, naquele lugar, eles morreram. E Sansão morreu também, porque todo aquele lugar, todo o grande palácio que estava sendo homenageado, o deus Dagon, toda aquela festa, todas aquelas pessoas que estavam lá, todos eles morreram. Todos os filisteus. E a Bíblia diz, deixa eu tirar aqui, que o povo de Israel, os irmãos de Sansão, o povo de seu pai, eles foram lá buscar Sansão, buscar o corpo de Sansão. Sansão, ele morreu junto com os filisteus, não é? Mas eles foram lá, Eles foram buscar o corpo de Sansão e o enterraram lá no túmulo de seu pai, junto com seus pais. Eles o enterraram. Sansão, ele julgou a Israel por 20 anos. Por 20 anos, ele julgou e ajudou e foi líder do povo de Israel, não é? E aí a gente fica pensando um pouco na história de Sansão, né? Sansão, ele não ouvia os conselhos de seus pais, ele não quis seguir as instruções, as coisas que ele aprendia lá no tempo dele, né? Que os seus pais o ensinavam, que eram as regras do seu povo, as leis de Deus, que eles ainda seguiam, as leis de Deus. Ele quis fazer a vontade do seu próprio coração. Aquilo que o coração de Sansão queria, ele fazia. E o que a gente pode aprender com isso? Que muitas vezes a gente não gosta de ouvir o conselho do pai e da mãe,
Muitas vezes a gente pensa que a gente tem que fazer aquilo que a gente quer. Muitas vezes a gente não quer ouvir as outras pessoas que querem nos dar conselhos, às vezes um parente, às vezes um amigo, às vezes um professor, e a gente não quer ouvir. O nosso coração está duro. E quer saber o que significa isso? Qual é o nome deste pecado? É o pecado do orgulho. A gente acha que a gente tem que fazer aquilo que a gente quer, a nossa vontade, acima da vontade dos outros. E o orgulho, ele também é pecado. E esse pecado muitas vezes nos leva à morte. Aqui na Bíblia tem um versículo que diz que ao homem, muitas vezes, eles seguem um caminho que lhe parece direito. O homem segue caminhos que lhe parecem direito, mas que no final dão caminhos de morte. E foi o que aconteceu com Sansão. Ele estava seguindo um caminho que ele achava que era o correto, que ele achava que era o que tinha que fazer. E no final o que aconteceu? Foi um caminho de morte. Mas mesmo quando Sansão estava com pecado no coração, mesmo quando ele agiu errado, mesmo quando todas as coisas que ele fez levaram ele a consequências terríveis, levaram ele a ser preso, levaram ele a ter os olhos furados, Deus nunca o abandonou. Deus ainda estava com Sansão. E quando Sansão pediu, quando Sansão orou, Deus estava com ele e Deus o ouviu. Sabe, crianças e adolescentes? O nosso Deus, ele não nos abandona, mesmo quando nós fazemos coisas erradas, mesmo quando o nosso coração está cheio de pecado. E porque Deus não nos abandona, ele mandou Jesus. Ele mandou Jesus para fazer o sacrifício da morte, morrer por nós, no nosso lugar, e perdoar os nossos pecados, e pegar aquele coração que era sujo de pecado, lavá-lo com o seu sangue. E, porque foi lavado com o sangue de Cristo, o nosso coração fica branco, branco mais do que a neve. Então lembre-se, mesmo que você tenha errado, mesmo que você agora admita que fez coisas erradas, que fez coisas que não deveria, que às vezes está pagando pelas consequências das coisas erradas que fez, Deus, ele não te abandona. Deus, ele te ama. Deus, ele mandou Jesus. E Jesus pode perdoar os teus pecados. Basta você orar. Basta você crer, orar e pedir perdão. E o sangue de Jesus lava os seus pecados e te dá um coração novo e limpo. Lembre-se sempre disso, tá bom, meus queridos? Jesus o ama, Deus o ama e nós também amamos muito vocês. A gente se vê nas próximas histórias. Um beijo para vocês, muito, muito, muito carinho, muito amor para vocês. Nós os amamos, mas o nosso Jesus nos ama muito, muito, muito mais. E se você gostou dessa história, não esqueça de no final dar aquele like pra gente, tá bom? Para incentivar o nosso trabalho. Se inscreva no nosso canal e assim você não vai perder as histórias maravilhosas da Bíblia que nós contamos aqui para vocês. Um beijo e até a próxima!